Ok, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Então na aula, Boa na noite. apresentação, apresentação de hoje, nós vamos falar do capítulo 5 do livro que trata do capítulo 5 do tema Scala Programming Language, que é do livro Seven Language in Seven Week. Por favor, pode passar? Essa foi aqui. Opa! Passou? Não, volta lá. Essa foi a equipe que escalamos para falar sobre escala. Amanda, Antônia, Emanuele, Lorena, eu, Newton, Paulo, Sara e o Ellen. Pode passar, por favor? É uma... O tópico está no 5.1, pode passar. Desculpa, gente. Estou com a garganta ruim hoje. O criador dessa linguagem foi o Martin Odex, ele que é professor da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suécia, e também ele trabalhou no Java Generic Specification e foi o criador do Java Reference Compiler. Pode passar? O livro Sete Linguagens, Sete Semanas, ele começa com uma provocação e com uma analogia do tema escala com o filme de Eduardo Scissorhands, onde ele fala que a escala não é não é um monstro como Frankenstein. Ele não é monstro, não deveria ser um monstro como se... Desculpa, ele parece um monstro como Frankenstein, mas não é um monstro. Faz esse trocadilho. Só para falar bem rápido, esse filme é, na verdade, bem interessante, porque é uma pessoa, uma parte máquina. Então, as mãos são tesouras. E aí, durante o filme, a gente percebe muito bem que esse Edward, ele ora faz coisas assim incrivelmente impressionantes, e horas também faz coisas desastradas, desajeitadas, e horas ele é o maior sucesso, hora é humilhado, mas de maneira geral ele tem uma expressão única. E o próprio autor do livro Acho que foi o destaca... primeiro filme assim do John Deep, né? Sim, sim, É bem legal. muito legal. E o próprio autor do livro, ele destaca como um momento mais forte do filme é quando esse jovem, né, esse Eduardo, ele fala que não somos ovelhas, we are not sheep. De fato, faz uma referência com esse trocadilho, o fato de as ovelhas viverem em bandos e são coordenadas por um comando, geralmente pelo seu pastor. E ele fala, não, nós não somos ovelhas. O que diz para a gente uma leitura que ele é diferente. E Scala é bem isso, é um pouco diferente das demais linguagens. Pode passar, por favor? É um pouco diferente e também um pouco tanto complicada de se entender no princípio, né? A linguagem, como conceito geral, de programação Scala, é um multiparadigma moderno, projetado para expressar padrões de maneira geral de programação, de forma mais concisa, de forma bem concisa, de forma elegante e segura. Ou seja, a Scala, de forma concisa, ele consegue escrever códigos muito mais enxutos, mais objetivo e mais direto que muitas outras linguagens nós vamos ver no decorrer da apresentação. Trata-se de maneira geral de uma linguagem de característica híbrida. Híbrida porque o livro faz um link, estou pegando fragmentos do livro traduzidos, tá, gente? Ele faz um link entre esses paradigmas, existe gaps, existem espaços. E esses espaços foi um dos motivos uma das razões que motivaram o Martin a escrever o Scala para fechar esses gaps. E aí ele tenta trabalhar muito bem fundamentado com a linguagem orientada a objeto, como o Java,
nesse sentido, né, e com linguagens funcionais como o Haskell. Então, ele consegue fazer uma conjectura bacana entre essas duas linguagens de maneira funcional, tentando evitar repetição de código e tornando a programação, de certo modo, mais leve. Pode passar, por favor? A afinidade com Java destaca em um subitem do capítulo 5, e, de fato, existe uma relação muito próxima com Java. O seu criador, ele está diretamente associado com a própria empresa e o desenvolvimento do Java, e partiu dele, das insatisfações dele, frustrações, com algumas coisas que o Java não conseguiu oferecer, e foi criada uma nova linguagem. Essa nova linguagem integra os recursos com a plataforma Java, principalmente. Então, utiliza a máquina virtual Java, além também de 2004 ele utilizar a plataforma .NET. E por trabalhar na plataforma do JavaScript, da máquina virtual, ele usa diretamente as suas próprias bibliotecas, as bibliotecas do Java, né? Também, outra semelhança com o Java é a razão de ser a tipagem ser estática, né? Estaticamente tipada. E a sintaxe é muito parecida, é muito semelhante com Java. Suporta paradigmas orientados e objetos e funcional, né? Suporta de maneira bem, só para reforçar aqui a questão da tipagem estática, e vai ser falado depois, são sistemas, né? O Java, a Scala oferece sistema de tipos mais expressivos e reforça estaticamente que abstrações sejam usadas de maneira mais segura e mais coerente, né? Razão pela qual, disto ter dado certo, dessa linguagem ter dado certo, que grandes empresas hoje fizeram opção, hoje há muito tempo já trabalha com a plataforma, com a linguagem da Scala, né? E aí, só para citar, LinkedIn, o Nubank, Siemens, Sony e outras, e por mais recentemente o Twitter também trocou o Hub por Scala. Por favor. Porém, embora seja muito parecido com Scala, há diferenças importantes com o Java, entre Scala e o Java. Por exemplo, tipo de inferências, desculpa, gente. No Java, a gente tem que declarar tipo de cada variável, o argumento e o parâmetro. No Scala, nem sempre é possível fazer isso. Então, já é uma diferença com Java. E os conceitos funcionais foram aprimorados, né? Aprimorados pelo Scala. Funções existentes pode existir funções as funções existentes podem ser aplicadas de maneiras diferentes para formar novas funções por esse sistema. Especificamente, uma linguagem permite que você use essas funções de maneira mais diversa, né? Especificamente a linguagem Scala que me refiro. E ela é muito útil, e ela quebra aquele paradigma da questão do syntax sugar. Syntax sugar, né? Pode passar. A variáveis imutáveis também é outra característica forte da linguagem, porque na variável imutável a Scala força que o programador decida explicitamente qual a característica daquela variável. Ele força você a dizer que ela é uma variável imutável. Pode, por favor? Um ponto que eu queria adicionar aqui, né, com relação a essa comparação, né, é porque esse livro, no nosso mundo da computação, ele já está ficando antigo, né? Então, assim, na época que ele faz essa comparação com Java, eu acho que não tinha sido lançado ainda o Java 8, né? Então, depois do Java 8, o Java, assim, teve um movimento muito grande aí de atualizações, né? Então, e foi incluído, né, programação funcional no Java, nessa época do livro não tinha. Eu não sei se foi o Java 9, Java 11, se foi incluído também inferência de tipos, né? Eu acho que a inferência de tipos do Java ainda é mais limitada do que no Scala, mas tem também.
Então, assim, quando a gente utiliza um livro, esse livro é muito bom porque eu gosto dessa analogia que ele faz, essa brincadeira, é uma leitura interessante. Mas a gente sempre tem que ponderar, né, essa questão da época, né, da atualização. As tecnologias mudam tão rápido, né, então, só para lembrar vocês que o Java, algumas coisas que foram colocadas, hoje em dia no Java já tem também. Mas vocês estão certos, tem que seguir aí o ponto do livro aí, que foi destacado no livro. Mas no próprio livro ele faz alguma referência ao Java 8, não ao 9. E aí ele cita que o 8 tem já inicialmente a parte de funcionalidade, de linguagem funcional. Legal. Só Então que, já tinha sido lançado o 8, né? já tinha, não fala do 9. E aí Diferença ele de fala... tipos e diferença de variáveis não tinha, diferença de tipos. Né? Sim, tem inferências também. Aí ele fala que incrementou para tornar um pouco melhor e diferenciado do que o Java oferece. Nesse sentido. Tudo bem? Sim, Próximo. ótimo. Não, volta lá, por favor, que eu acabei completando só a resposta ao professor. E para completar essa ideia de característica funcional, uma função sempre retorna a uma função, isso de maneira geral, para a gente ter uma compreensão melhor. Então, quando nós, ao programarmos, informamos, inserimos uma mesma entrada, é de se esperar o retorno dos mesmos valores, que amarra, com certo modo, que dá mais segurança ao trabalho, né? E evita mudança de estado ou mutações. Então, ele suporta, dentro desse contexto, né? Por isso, costumam falar que Scala é uma linguagem relativamente leve para a definição de funções, principalmente funções anônimas. Ele permite o que nós chamamos de high order function, que seria a função de ordem superior, que permite que as funções sejam aninhadas. Isso é um diferencial enorme e muito bacana, que você consegue montar métodos e funções e reaplicar no decorrer do programa sem ter que repeti-los. E torna-se uma funcionalidade. As funções de ordem superior, uma outra tradução também, é funções de alta ordem. Né? Então, vocês vão ver também esse termo, funções de ordem superior. Eu acho que talvez com mais frequência, funções de alta ordem em português. Além disso, ele suporta também o curry, que seriam métodos para definir múltiplas listas de parâmetros, por exemplo. E os titers também não podem ser, aliás, os turts são utilizados para definir tipos e objetos, né, apenas especificando as assinaturas dos métodos referenciados ou suportados. Próximo. Bom, agora vamos seguir para o 5.2. Marcelo na colina. Por favor, Amanda. Oi, gente. Aqui ainda vamos retornar alguns pontos da linguagem Java. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá. Desculpa. Como eu disse, vamos retornar alguns pontos. Um dos pontos é que ela não inventa um ambiente de execução novo, como o Newton falou. Ela executa na máquina virtual Java, o JVM. Ela é fortemente tipada, e uma coisa legal é a interferência de tipo que Newton citou. O que seria essa interferência de tipo? Essa interferência de tipo que quando você está digitando o código, não é necessário você colocar se essa variável é int, se ela é float, porque na hora que você compilar o código, o sistema vai lhe forward. E outra coisa também a ser relatado seria que tudo na linguagem Java é objeto. Aqui do lado, vamos ver a declaração de variável. A declaração de variável utiliza dois tipos de palavras reservadas, que é o val, que seria quando você declara val, seria uma variável imutável. Ou seja, você precisaria mexer lá no código para mudar o valor daquela variável. E o var seria mutável. No caso, se você for utilizar um loop, seria viável, no caso, você usar o var porque durante o loop sabemos que o valor daquela variável vai se modificando.
E aqui é apresentado a declaração das duas. Uma, eu uso o tipo val para quando eu uso a interferência de tipo, onde eu não coloco qual é o tipo dessa variável, que no caso eu só boto a palavra-chave, o nome da variável que é nu e o seu valor, que é 12. E embaixo eu coloco, apresentado a vocês o tipo var, a chave, né? E o nome e o tipo, que no caso é string. E aqui do lado tem, segundo exemplo, a demonstração, mostra que a variável val que eu botei sem o seu tipo, ela é interpretada pelo compilador durante a sua execução e mostra qual é o tipo dela, como está bem aí, que não é do tipo inteiro, que no caso é 12, o resultado é 12. E tá aí o resultado, por favor, passe. Outra coisa legal da linguagem Scala são as suas funções. As funções na linguagem Java, elas são dadas como objeto. Oi, aqui, não sei se alguém que programa JavaScript. Então, esse var e val em JavaScript, alguém sabe quais são as palavras que eles usam lá? Antônio? Seria equivalente? O const e o let. Só pra gente fazer essa analogia, né? Aí lá no caso o let seria o equivalente ao var aí em Scala, né? E o const seria equivalente ao val. Aí, só que var e val é usado também em Kotlin, com o mesmo significado aí do Scala. Eu acho que lá no Swift eles usam o contrário, acho que lá no Swift eles usam let para constante e var para variável, eu acho. Lá no Swift é let e var. Então, assim, são várias linguagens que têm essa mesma abordagem de você usar uma palavrinha para dizer, olha, essa variável é mutável, ou troca a palavra e a variável se torna mutável. Legal. Continuando, aí tem as funções são objetos na linguagem Scala. Para definir, para escrever uma função, você tem que usar a palavra reservada dev, depois você tem que declarar o nome, os parâmetros e o tipo de retorno. Como bem aqui no segundo exemplo que foi declarado def, teste div, eu boto a palavra reservada, coloco o nome da função e os parentes e os parâmetros dentro. No caso, eu botei o A e o B como valores do tipo int. Embaixo eu faço as minhas declarações para aplicação. Outra coisa interessante é que você não precisa colocar um return na função, dentro da função, porque ele pega aqui o último valor que foi como é o nome? O último comando desse valor, ele pega e utiliza como se fosse o retorno. Outra coisa também é o tipo. Quando a gente declara a def, eu não sei se eu esqueci de mencionar, é o tipo. Como vocês podem ver, bem do lado dos parênteses tem um int, e depois vem o escopo de toda a declaração. E outra coisa também que temos que falar é a questão que as funções elas podem serem passadas como parâmetros em outras funções. E aí tem a apresentação bem do lado, na primeira, dev, imprime valor, onde esse imprime valor, ela recebe a função valor. E aí fazemos todo a comparação. Acho que eu falei a palavra errada, enfim. E aqui embaixo, gente, a gente tem eu chamando essas funções, foram apresentadas as funções, o print L, né, para botar o resultado, depois uma concatenação e chama a função teste soma, então 10 mais 35 vai me dar o resultado de 45, e depois temos também o teste div, 100 dividido por 4, 25, e embaixo temos a funções como parâmetros de outras funções, a representação de como devem ser chamadas. Que no caso é 20, que faz soma com 36, que vai dar o resultado de 56. Por favor, passa. Obrigada. A linguagem Scala ela também usa expressões e condições como de qualquer outra linguagem, como usar aritmética, que é soma, divisão e multiplicação, os relacionais, que vamos utilizar o sinal de igual,
o de diferente, o maior, maior que, menor que, e temos também as expressões lógicas e a de atribuições. Bem aqui do lado é apresentado para vocês a declaração de 4 variáveis, e aí, através dessas 4 variáveis, vamos fazer a demonstração da aplicação das aritméticas, das expressões aritméticas, no caso seria a soma de A mais B, a multiplicação de A vezes B e a subtração de A menos B. E aí que nós vamos dar o resultado de A mais B igual a 11, A menos B igual a menos 1 e A vezes B igual a 30. Outra coisa também que é utilizado na linguagem Java, como nas outras linguagens, é a questão das condições, do if e do else. E aí a gente utiliza a mesma coisa como se fosse utilizar em Java, e vamos utilizar aqueles parâmetros das condições as expressões relacionais, as lógicas e de atribuições para facilitar a aplicação. Aqui no caso, a gente continua usando as variáveis que eu declaro lá em cima e pegamos que A é igual a B. Aí, no caso, se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir, se não, ele vai para a próxima condição, que no caso é C é diferente de A, C é diferente de A, C é 10 e A é 5, então claro que é. E aqui nós estamos usando o E comercial, que no caso ele só vai colocar essa afirmação como verdadeira se as duas condições dentro dos parâmetros forem verdadeiras. Se tivesse A igual a A, e aí depois eu botasse D menor que A, ele não ia imprimir, porque uma é verdadeira e outra seria falsa. E como aqui as duas são diferentes e a outra representa que D é maior que A, ele vai imprimir o valor, as condições que estão lá dentro. Por favor, passa. A linguagem Scala também utiliza os dos loops. Temos o while e o do while. O while, aqui declaramos uma variável do tipo var, como ela é imutável, é melhor você utilizar essa. Se você utilizar o val, pelo menos eu tentei usar, não funcionou. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar no início é que vocês podem usar, quem usa a IDE IntelliTeam, é só baixar o plugin, baixa mesmo na IDE e reinicia que depois vocês podem usar normalmente. Caso você não tenha, eu não sei como funciona nas outras linguagens, mas na IDE IntelliTeam é bem mais fácil a sua aplicação. Voltando ao loop, aí aqui nós temos uma var, que é imutável, recebendo i, e nesse loop, primeiro ele vai testar a condição, se a condição for verdadeira, ele vai aplicar. E aí, no caso, aqui fizemos a demonstração dele contar de 10 até 0. E o do while, ele funciona da mesma forma que o while, só com um pequeno detalhe, porque o do while, primeiro ele roda a primeira vez o código que está dentro do escopo, e depois ele faz a testagem. Aqui, no caso, usamos o teste para ele imprimir de 0 até 7. Por favor, passa. A linguagem Scala também utiliza o loop for, porém a sua sintaxe é um pouco diferente em relação à linguagem Java e à linguagem C. Nessas duas linguagens, o for ele tem a inicialização, o teste e a atualização. Já a linguagem Scala, ele utiliza o gerator, que são construtores de colisões de itens, ou seja, onde cada item da coleção será referenciada pela variável, que no caso aqui é o i. E aqui, para fazer essa demonstração, foi realizado, esse loop vai repetir até 10 vezes e vai imprimir uma tabuada básica do 2. E aqui, e outra coisa também, esse TO, ele vai imprimir da variável que você iniciou, que no caso do 0, até 10. Agora, se a gente utilizasse um útil, ele só ia imprimir até o penúltimo número desse número. Então, seria de 0 a 9. Por favor, passe. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Certo, eu vou parar a apresentação aqui, eu vou preferir pelos códigos.
Vocês estão conseguindo observar aí? Gente? Estamos vendo, mas Sim. Tá carregando. Certo, carregando ainda, né? certo. Apareceu. Tá. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Certo. O próximo assunto, depois do loop, é o range. Onde a nossa colega aí, a nossa colega já apresentou algumas informações sobre o range. Ele é apresentado, ele é utilizado no loop do for. Bom, o range ele pode ser utilizado com duas expressões, né? Tanto o útil quanto o to. Ela explicou muito bem que o to ele segue de ponta a ponta, e quanto um útil ele só segue até o penúltimo número. Aqui aqui eu estou no replete, né? Ele também roda em escala, é só vocês escolherem o escala para rodar. E aqui vocês podem observar que vai rodar. Existem essas funções start, skip e o range. O start ele vai apresentar o começo do intervalo. O range ele vai apresentar o fim, e o skip ele vai apresentar o incremento, né? O passo a passo que o intervalo vai percorrer, vai andar. Tá demorando um pouquinho aí para apresentar. Pronto, ele apresentou o skip, o start e o end. Bom, esse passo ele pode ser trabalhado. Observe que com o to ele vai também apresentar a mesma forma, porque a gente tem o começo como 0, o fim como 10 e o passo, como não está definido, vai ser 1. Então ele vai apresentar da mesma forma como o útil foi apresentado. E a gente pode trabalhar com o passo, né? Alterando ele usando a expressão by. É só aguardar um pouquinho para ele rodar. Pronto. Ele apresentou da mesma forma como o útil rodou. Se a gente utilizar o by, a gente consegue adicionar um valor em vez do 1 para ele percorrer o intervalo. No caso aqui eu adicionei o 2, né? Percorrendo, ele vai apresentar o start como 0, o 10 e o skip, que é o passo a passo, como 2. Fora isso, o útil ele também consegue utilizar o by, então a gente pode declarar o incremento tanto utilizando o to quanto utilizando como um útil, só que tem essa diferença. O to ele vai das duas extremidades, e o útil ele vai até a extremidade, até o penúltimo número. Bom, além disso, a gente pode direcionar o intervalo, ou seja, a gente pode alterar as extremidades, e em vez de colocar 2, colocar -1. Assim, a gente vai ter uma inversão de start e end, e o skip ele vai correr de 10 a 0. Veja que é o to, então ele vai das duas extremidades. Quando é o útil, ele vai até 1. Então, e a gente pode utilizar tanto para o to quanto para o útil. Deixa eu só aguardar um pouco ele rodar. E a próxima ferramenta que a gente utiliza, que o livro ele apresenta, é sobre as tuplas. Certo. Ele rodou basicamente 10, -1 e 0, onde o incremento dele foi -1, extremidade 0, que é o fim agora, e o 10, que é o start. Bom, a tupla é o próximo assunto abordado no livro, né? Eu percebi, quando estava programando, tentando explorar um pouco a linguagem Scala, eu declarei dentro da tupla, né? Porque na expressão ele só utiliza nomes, né? E vou até apagar aqui para rodar. Na expressão ele só vai utilizar string. Perceba que se eu passar o cursor em cima da variável, ele vai apresentar que ela vai ser composta por 3 strings. E a gente consegue chamar cada posição da tupla, aí usando a variável, e
colocando o ponto e o índice em que ele está ocupando em cada tupla. Ele vai rodar, né? E eu percebi que no livro ele apresenta o string, é só uma tupla de strings. Eu fui, né, explorando um pouco mais e coloquei um tipo, né, um valor diferente, né, para ver se ele me apresentava um erro, e perceba que ele reconhece, ele apresenta o double, né, e ele vai apresentar essa informação quando a gente coloca um println, como ele roda ele roda no Java, ele utiliza essa mesma expressão. Deixa eu só colocar aqui o posicionamento dele. Ele vai apresentar da mesma forma, né? Outra forma de trabalhar com tuplas, como o livro apresenta, é utilizando duas variáveis, e assim ele faz uma associação de valores, como, por exemplo, se eu utilizar, em vez de pessoa aqui, uma variável xy, e apagar até aqui, peraí. Certo. E aqui eu não preciso mais colocar isso aqui. Eu simplesmente coloco o x e o y. Ele vai fazer uma associação, né, dos valores. Não sei se é o termo certo. O professor pode me corrigir. E ele vai apresentar a variável que corresponde a x e a variável que vai corresponder ao y. Opa, apresentou o erro. Aonde eu errei? Ah, tá aqui. Perdão. Quais são as tuplas, né? Que outra linguagem que usa bastante tuplas, vocês conhecem? A gente tem o Python, né, que utiliza tuplas. E qual que é a diferença assim, de tuplas para listas? Assim? As tuplas são imutáveis, né? A lista a gente consegue modificar elas. Então, assim, a tupla ela pode ser heterogênea, né? Cada posição dela pode ter um valor de um tipo diferente. Só que ela não é igual a uma lista, né? Que você adiciona elementos dentro dela, né? Sim, exatamente. Aqueles valores é fixo ali. Certo. E aí, muitas linguagens funcionais, assim, o Haskell também, eles gostam de trabalhar com esse tipo de estrutura, que conceitualmente seria equivalente a um struct, a uma classe, né? Para poder representar o que eles chamam de produto cartesiano, né? Com conceito de tipos. Mas pode continuar aí, só lembrando que fazendo analogia com outras linguagens. Né? Certo. Correndo com os assuntos, né, ele apresenta para a gente o próximo assunto, né, abordado nesse capítulo é as classes. Bom, as classes, ele vai definir as classes basicamente com dois tipos, mas uma classe mais simples, né, e uma classe mais complexa. Eu vou primeiro apresentar uma classe mais simples para vocês. Bom, as classes simples, elas vão utilizar basicamente, elas vão ter basicamente a classe e seu atributo, né? E seu atributo correspondente com o seu tipo, né? De dado. No caso aqui, a gente tem uma classe pessoa, né? Essa classe pessoa, ela vai ter dois atributos, o primeiro nome e o último nome, e ela vai ter... Opa, vocês estão me escutando? Desculpa que deu um erro aqui no computador. Opa. Estamos sim, Antônio. Espera aí, gente, rapidinho, que deu problemas técnicos aqui. Rapaz. Foi? Estão me escutando, então? Sim. Sim. Desculpa aí. Certo. Aqui a gente tem uma classe, pessoa, onde ela é a classe mais simples, né? Onde a gente só define a classe e seus atributos. Ela vai ter dois atributos, primeiro nome e último nome, e o seu tipo de dados que vai conter em cada atributo. Aqui a gente declara, né, val home, aonde ele vai ter um novo objeto aqui, uma nova classe pessoa, onde eu vou ter dois atributos, Sherlock Holmes. Eu coloquei o println, mas o println home aqui, ele vai dar só o endereçamento, né? Ele não vai apresentar os dados Sherlock e Holmes. E indo um pouco mais além, né, das informações da classe, eu busquei tentar fazer um pequeno projeto.
E lembrei da nossa última atividade, né, que foi fazer um banco, né, contendo limite e conta. E assim eu busquei tentar desenvolver essa última atividade dentro do Scala, onde eu consegui definir uma classe, conta, onde ela vai ter dois atributos. Eu vou colocar aí para vocês. E lá a gente vai a gente já vai ter uma classe mais complexa, né? Porque ela já vai possuir métodos, né, dentro dela. E assim, certo, voltei. Pronto. Assim, ó, ela é uma classe. Eu busquei trazer trazer um pouco, ir um pouco além, né? E ela vai apresentar alguns métodos. Veja que eu criei o método conta, onde ele vai só retornar o valor, né, que eu vou ter na conta. No caso aqui era o saldo, mas eu acabei colocando conta. Entendo como saldo, mas vocês vão entender. Aqui a função limite, onde vai apresentar o limite da conta. A função de depósito, onde eu vou entrar com um valor, né, de depósito, e esse valor ele vai ser incrementado ao saldo, né, e vai mostrar quanto que foi depositado. Aqui a gente tem a função sacar, onde eu retiro, né, o dinheiro da conta. Então eu vou tirar o dinheiro do saldo e ele vai apresentar qual é o valor retirado. E aqui a gente tem o alterar limite, onde eu vou simplesmente alterar o limite dentro do atributo conta, né? Aqui eu fiz alguns testes, deixa eu só ajeitar aqui e vamos junto, né? Certo, primeiramente eu vou deixar 1.200, certo? Primeiramente a gente vai apresentar, né, os atributos, né? Aqui ele vai mostrar o valor que tem na conta e o valor que tem no limite. Opa, deu um erro aqui, desculpa. Não. Deixa eu ver. Opa, galera, desculpa, deu um erro realmente aqui. Eu errei bem aqui, agora sim. Perceba que eu usei o método, né, conta com um C maiúsculo, então ele não identificou. Agora sim ele vai identificar, né, ele vai mostrar o valor que eu tenho, o saldo que eu tenho na conta. Assim a gente vai conseguir trabalhar, né, dentro dos atributos. Ele acaba apresentando alguns avisos de depreciação. Eu busquei achar os meus erros, mas não consegui. Se o professor achou um erro aí, pode avisar também. Aí ele mostra, aqui a gente também vai conseguir mostrar o limite, né, só chamando. Perceba que a gente no Java a gente faz isso aqui, né? A gente não precisa aqui já no Scala, já é uma diferença que a gente vai ter. Deixa eu ver o que mais. A gente pode alterar, né, o valor da conta a partir do momento que a gente usa o método depositar e sacar, né? Eu vou utilizar esses métodos aqui para vocês, para ver como vai ser trabalhado. Bom, eu vou te... Ô, Antônio, Opa! Esse conta aí não é, por exemplo, o conta aí não é o construtor? Esse conta maiúsculo? Esse aqui? Professor, ele apresenta... porque ele está me retornando só o valor da conta. Entendeu? É porque você acabou criando, ficou um pouco confusa, mas foi legal que você pegou esse exercício aí da disciplina, né, para tentar colocar. Aí, uma coisa que eu acho que não é muito estilo Scala, né? Primeiro assim, você colocou conta e o valor usou o mesmo nome do atributo, né? Conta, né? Sim. Aí ficou estranho.
E limite, né, também assim, é um atributo, então limite mas de qualquer maneira, o que eu achei que mais estranho foi criar métodos com letra maiúscula, né? Então, por convenção, né, nessas linguagens, os métodos sempre é com letra minúscula. Então, Certo. quando eu olhei ali C1 ponto conta, ficou estranho. E eu lembro assim, que o construtor ele é diferente, a definição de construtor em escala, né? Uhum. Em Java, por exemplo, o construtor é o mesmo nome da classe, né? Então você tem um método aí com da classe, e ele funcionou aí, C1.conta, ele está imprimindo? Ele consegue imprimir sim, ó, bem que ele já imprimiu pra gente 1.250, tanto conta quanto limite. Porque Pode falar. Não, é porque, é porque acho que construtor é diferente a definição de construtor. Você já mostrou? Não, né? Não. É porque o construtor padrão, né? No fundo, o construtor padrão, assim, quando você cria classe, conta. Aí você colocou var, conta double, var limite double. Aí já são os atributos, né, já é o construtor aí, né? No fundo aí, já é definição e já é o construtor. Você não precisa colocar, tipo, lá na frente, this.conta recebe conta, né? O this.valor recebe valor. Aí já está definindo que ele vai receber o valor. Então, isso já é o construtor. Só que não seria muito legal ter feito, por exemplo, não é uma boa convenção. Ficou confuso, né? Essa história de você criar um método chamado conta com letra maiúscula, né? Então, Sim. Porque a gente sempre lembra do construtor em linguagens como Java, né? Então, métodos, a única linguagem que eu conheço em que métodos tem letra maiúscula é acho que o C# também, né? Eu vou ficar na dúvida se o C# tem esse estilo. É o Go, né? E o Go, no caso lá, ele usa isso até para poder definir os métodos públicos. Então, os métodos públicos começam com letra maiúscula. Método privado com letra minúscula. Uma mudança interessante. Mas é legal, pelo menos dá para você testar aí ver o código funcionando, né? Isso é interessante. Certo. E é basicamente isso, galera. Eu busquei essas informações, eu cheguei até aqui. E agora o meu colega ele vai dar continuidade. Perceba que bem aqui, gente, rapidão. Bem que a gente tem um depósito, rodou perfeitamente, ele incrementou e apareceu o resultado bem aqui do que foi depositado. A gente tinha uma conta de R$1.000, foi depositado 250 e o valor ficou R$1.250. Eu vou deixar agora o meu próximo colega apresentar o trabalho, vou dar continuidade no trabalho. Antônio, compartilha o slide, por favor. Certo. Não, no caso seria eu agora, Emanuele. Sim. Tá? Então pode. Então, tranquilo. Tu vai compartilhar, né? Sim, eu vou compartilhar. Certo. Só confirmem para mim, gente, se está aparecendo, por favor. Tá, né? Tá sim, Emanuele. Gente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre conjuntos, mapas. Só que eu vou dar uma introdução aqui rapidinho de lista, porque eu acho que vai ser importante para mostrar depois conjuntos. Aqui, gente, nós temos uma lista, que é um conjunto, né? Mas aqui eu não vou usar ele agora, só estou botando aqui a lista. E aqui nós temos uma lista, e as listas são definidas na escala, né? A gente tem que usar a letra maiúscula. Se a gente botar a minúscula, vai dar aí, tem que ser maiúscula. E ela sempre vem aqui assim, ó, antes do parênteses, né? E nas listas, né, eles são os valores as ordens, elas são explícitas, então elas não podem se alterar. Como aqui tem 1, 2, 3, né? Aí no caso vai ser o valor 0, valor 1, valor 2. E para mostrar depois lá na frente, o valor booleano, eu vou mostrar aqui uma lista, só para poder depois vocês verem a diferença para conjunto. Que é 2. Vai ter os mesmos elementos, né? No caso, estou botando em string.
Elas vão ter o mesmo elemento, os mesmos elementos, só que vai dar falso, né? A saída dela. E agora eu vou... Só foi uma introdução de lista, como ela é apresentada na linguagem de programação Scala, tá? Agora eu vou falar, gente, sobre conjuntos. E o conjunto, ele é como se fosse uma lista aqui. Deixa eu apagar essa lista. O conjunto, ele é como se fosse uma lista. Só que ele não vai seguir essa ordem, ele não tem essa ordem explícita que a lista tem, que ele vai sempre, se não tiver na mesma posição, não vai ser igual. Vou explicar aqui agora, só, porque senão eu vou me atrapalhar. Só explicando aqui rapidinho, um conjunto, ele é declarado, na verdade, começando por essa palavrinha set, né? Que é conjunto em inglês. Só que ele também tem que ser em maiúsculo. Se não for em maiúsculo, vai dar erro. E um conjunto, ele não pode ter elementos iguais. Aqui peguei exemplos do livro mesmo. Aqui eu tenho duas palavras iguais, né? Urso. Quando ele for a saída dele, ele vai eliminar o segundo urso. Ele só vai deixar o primeiro, né? E para adicionar ou então subtrair algum elemento para o conjunto, deixa eu botar aqui um exemplo de animal, deixa eu pegar do livro. Eu uso só o maisinho aqui, ele vai adicionar esse elemento no nosso conjunto. E quando for para subtrair também, né, vai ser menos. Só que aqui, como aqui não está declarado, né, tem que botar o que já tem. Aí vai ficar só leões e tigres. Só que no Hub, na linguagem Hub, eu acho que não é Hub, é Ruby, né? Se você estiver falando errado, vocês me corrijam. Para eu adicionar um conjunto, elemento de um conjunto, de outro conjunto, na linguagem Ruby, eu só poderia usar o mais sozinho. Mas aqui eu tenho que usar dois mais. Vou botar... Aqui entrou os tatus guaxinins aqui no nosso conjunto, né? Só que o que acontece é que quando eu faço essas operações, ele não vai continuar sendo esse mesmo conjunto, porque cada operação ela vai construir um novo conjunto em vez de modificar esse conjunto aqui que ele já existia, porque por padrão os conjuntos eles são imutáveis, né? Então eles não vão continuar sendo o mesmo. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. No livro, a intersecção assim, eu tenho dois conjuntos, então eu quero... Deixa eu só adicionar aqui mais um. Eu tenho dois elementos iguais em dois conjuntos, então eu quero fazer a intersecção desses dois conjuntos aqui. No livro, ele me diz que é para eu usar os dois asteriscos, né? Só que eu fiz e deu erro. Ele está dizendo que ele não usa, que isso aqui não pertence, né? E aí, eu pesquisei, e para fazer essa intersecção, eu tenho que usar esse termo. Não, é isso. Pera, eu estou fazendo alguma coisa errada. Intersecção. Mas está certo, o que está errado? E mais intersect.
Leões e tigres. Era para ele printar os dois tigres que tá aqui. Agora deixa eu ver o que tá dando erro aqui. É esse o termo. Ah, tá bem aqui. Apaguei o... Isso aqui. Sim. Aí, a intersecção, no caso, é para usar o intersect, né? Não sei porque eu não encontrei a explicação para isso, né? Para por que no livro está falando que a intersecção seria com asterisco e agora com intersect. E outra, para falando sobre aquele ponto lá que a gente usou da saída booleana da lista, né? Onde tipo, se o meu valor leão está em 0 na lista, ele vai continuar sendo leão na lista. Só que aqui, se eu botar ai, meu Deus, se eu botar uma lista, na verdade, igual, os mesmos elementos, deixa eu só tirar aqui esse, não ficar tão... Apagar esse parêntese aqui. Se eu fizer uma lista igual, vamos fazer diferente, né? Diferentes posições. Os mesmos elementos, só que em posições diferentes, a minha saída booleana, né? Ela vai ser true, que esse conjunto aqui, ele é igual a esse aqui, tá? Deixa eu ver mais o que eu posso falar, porque eu fiz uma coisa... Tá me escutando? Tá? Sim, professor. É porque uma parte eu estava escutando, acho que era mais uma internet mesmo, estava travando muito. Com relação aos conjuntos, né, tem essa questão, né, da ordem, né, que não é uma lista ordenada, né? Então, a gente não fala que o leão está na posição 0, o tigre está na posição 1, né? O que importa são os valores, né? Sim. E aí os valores também não são repetidos, né? A gente não pode... Você pode colocar ali... Experimenta aí, coloca em animais, coloca 2 leões lá. Aonde? Aqui? No de cima, pode ser. Mas eu acho que vai dar... Eu acho que ele aceita, só que ele vai dizer que é true, né? Que o animais é igual. Não precisa botar aí, não coloca aí, não. Deixa só 2 aí. Ah, tá. Vai dar true. Vai dar true. Ele só vai considerar um. Para ele ali, esse conjunto de animais só tem leões e tigres, né? Ele não coloca os valores repetidos. Né? Sim. O Python, vocês sabem, né? O Python também tem, né? O conjunto. Vocês já viram o conjunto em Python? Na verdade, eu fui pesquisar hoje, né? Eu não tinha visto. Não tinha visto. Não. O pessoal já tinha visto, pessoal? Aí o conjunto era delimitado por chaves, né? O conjunto chaves. Sim. Uma outra coisa interessante, assim, que o Scala tem, né? Comparado com o Java, né? O Java, por exemplo, se você tem 2 listas que têm os mesmos valores, você compara com esse símbolo aí de igualdade, ele vai dizer que é falso. Né? Sim. Porque ele sempre compara endereço, por padrão. O Scala não, o Scala acho que ele já compara ali valores mesmo, né? Então, até classes, quando a gente trabalha com, não sei se é só no caso do data class, case class, né? Instancia classes, instancia objetos com o mesmo valor e compara, ele diz que é igual, não precisa usar aquele ponto equals, né? Igual a gente tem que usar lá no caso do Java. Então, isso facilitou um pouco. Mas pode seguir. Então, Tá bom. Eu acho que isso de conjunto, eu acho que eu já terminei. Eu fiz até aqui uma traduçãozinha do livro para poder seguir um roteiro. E agora eu vou falar sobre mapas. Também foi outra coisa que eu fui pesquisar, se tinha no Python. E aí, tem no Python? Tem. Como é que chama lá no Python? Só que ele vai ser que nem aqui, só que porque aqui na escala, né, ele tende a atribuir no começo aqui o valor. Só que lá também o mapa vai ser como um map,
né? E só que lá é minúsculo. Mas é diferente, Manuela. No caso, você está falando de como ele funciona no Python? Não. No Python, o map, né, o que seria equivalente à estrutura de dados, né, que é uma coleção, né, uma estrutura de dados. Sim. O map do Python seria dicionários. Ah, é? Então, aqui no caso é porque ele vai ser tipo uma chave e um valor. Ele vai dar Chave e valor. Ele vai atribuir um valor a uma string, no caso. O map, esse map minúsculo lá no Python, é uma função de alta ordem. Né? Essa Por isso que eu estava com dificuldade de encontrar. Porque muda os nomes. Por isso que eu até brinquei, perguntei aí, você achou, né? Porque tem essa diferença de nomes. Então, tem linguagens que chama de map, tem linguagens que chamam de hash map. Né? O Java, normalmente, a gente pode chamar de map, né? Mas normalmente o nome também é hash map, né? Uma implementação possível. Dicionários, tem um outro nome também. Aqui ele fala assim que o map ele é um par chave-valor, né? No caso aqui ele vai pegar essa chave aqui e vai atribuir a esse valor, no caso número 0, né? Ao próprio nome. Como um Ruby REST. Ele está sempre comparando aqui com a linguagem Ruby, né? E a sintaxe, ela deve ser familiar. Aqui... acho que ele faz essa comparação por causa do livro, né? Então, ele começa com o livro. Então, por isso que eu falei com vocês que, para quem não conhece as linguagens, o legal do livro é você ler ele realmente sequencialmente, capítulo 1, capítulo 2, porque ele vai usando os livros, as linguagens que ele falou antes, né, para citar. E aí, como até então, a única linguagem assim, orientada a objeto que ele falou foi o Ruby, né? Então, ele usa o Ruby como exemplo aí. Uhum. Aí aqui, assim, aqui quando a gente for printar, né, a gente pega o valor, né, a classe, o mapa. Assim, eu não sei como falar, na verdade, né, mas o valor ordinal, aqui eu botei, que eu fiz a tradução. Aí eu vou pegar essa chave aqui, e ele vai ter que me retornar o nome dela, né, no caso, como tá aqui. Ó, já deu um erro. Vamos ver o que foi que deu. Ordinais. 0 aqui. Você não abriu, isso. Pronto. Aí aqui ele me volta aqui. Se eu botar o 2, ele vai me dar o 2 também. Por exemplo, aí ela colocou, lá na frente tem outro exemplo, né? Com as chaves, números, né? Mas a chave pode ser qualquer outro tipo, né? Sim, sim. Eu acho que, no caso, botar outro nome, né? Por exemplo, o Clojure também, né, usa mapas para representar dados, estruturas, né? Então, você podia criar, por exemplo, cria um mapa aí, onde a chave, por exemplo, é nome, lá no lugar do 0, bota lá nome. Mas no caso, será que seria string isso? Seria string, bota string, nome, aí bota um valor qualquer, sei lá, João. Ixi, eu falo assim um valor qualquer, né? O pessoal pode ter um João e vai ficar chateado. Coloca lá, sei lá. Pode ser. E as chaves podem ser de tipos diferentes, isso eu não sei. Eu acho que talvez não. Deu certo. Pode. E coloca agora um número lá, ordinal, zoom. Como? Manda imprimir um outro valor, ordinal 1. Como assim? Não, você está imprimindo em ordinais nome, né? Bota sim. ordinais 1 agora. Normal. E isso é uma coisa que no Java não dá. No Java, você pode ter chave e valor, assim, você pode usar diversos tipos, mas quando você cria um map e fala que esse map é de string para inteiro, ele é só de string para inteiro. Você não pode ter, por exemplo, uma chave string e uma outra chave inteiro. Então, isso eu não sabia, no caso vai sempre ser atribuído com esse operador aqui. Isso é um pouco mais simbólico, né? Mostrar assim que são chave.
Tem também o map, deixa eu ver aqui, o map hash, né? Hashmap, né? Isso, hash map, exatamente. É que ele pede, né, para importar primeiro. Ele pede para importar isso aqui, porque no caso ela é imutável, né? Aí no caso aqui já seria mutável. Aí aqui. No caso aqui o hashmap, ele vai ter uma int, uma string. Eu não sei se isso aqui eu posso mudar Eu acho que nesse caso aí não muda, né? Nesse aqui. caso aí tá bem a la Java. Acho que ele tá pegando aí a coleção Eu de botei as tudo saídas, do né? Java. Aí E tá aí, aqui. vocês entenderam, né? Esse lance do mutável e do imutável? Uhum. Por exemplo, Como eu falei lá no conjunto, quando ele faz ele inclui um elemento, ele não está realmente incluindo o elemento no conjunto, ele está criando um no novo novo. conjunto, É, porque ele não pode mudar. posso criar uma nova lista, um novo conjunto. Então, quando a gente fala dos imutáveis, é assim, né? Nesse Sim, caso aí, você pode tanto adicionar, né? No exemplo, ele está adicionando novos elementos, né? Esse mais igual é estar adicionando novos elementos dentro do mapa, né? porque aí como vai ser mutável, né? E por isso que tem que. Aí, pronto. Aí ele já vai distribuir a chave, valor da chave. E agora eu vou falar sobre esse for each. Ela é uma função de interação, né? Então, eu não entendi muito bem, para ser sincero, esse for each. Porque ele é tipo uma técnica que ele já é definida para ser usada. Tipo, aqui mesmo no livro ele tá O for each, ele está presente também na maioria das linguagens hoje em dia, né? Ele é como se fosse uma função de alta ordem, um exemplo de função de alta ordem. Então, para estruturas, coleções, tipo lista, essa função de alta ordem, o que ela recebe aí? Você não deve estar familiarizado, né, com funções anônimas e arrow function. Volta no código lá. Se você quiser já botar, pode botar aí para experimentar, né? porque ele é bem nerd, né? Esse autor. Ele botou logo foi o Frodo. Botou logo foi o Hobbit. Aqui, ele cria, né, uma lista. Nessa lista aqui, ele vai botar esse for each, né? Aí aqui ele tem o Hobbit. Só que é isso que me confundiu, porque eu acho que aqui, no Sim. caso vai ser aqui, né? Isso aí, você não conhece JavaScript, não, né? Não, professor, não tem muita familiaridade. Alguém reconhece essa estrutura aí no JavaScript, em outra linguagem? Tem lá, professor. Na hora que eu bati o olho, eu vi. Lembrei logo. Como é que chama lá? É for each também. Tem o for each também, isso. E essa parte que está dentro do for each? É uma arrow function, né? Arrow function. Então, isso aí, Manuela, é uma arrow function. Que no fundo, conceitualmente, na verdade, é uma função anônima, né? Sim, E aí, acho que ele fala mesmo. Isso. E aí no Java, por exemplo, no JavaScript, funções anônimas existem há muito tempo, né? Só que eles criaram uma notação, que é mais simples, chamada de arrow function. Aí, para você talvez te ajudar a entender, vai lá no código aí. Muda Hobbit, bota aí X. Então, entenda isso, é como se estivesse passando em uma função, né? Essa função, o X é o argumento da função. Eu tô botando Apaga uma essa aqui. Deixa eu ver aqui. Apaga essa linha mesmo aí toda. No caso, ele já printa. Ah, realmente, né? O print tá bem aqui. Então, isso é uma função. Eu estou passando uma função para esse for each. Essa função olha, você vai aplicar para cada elemento da lista, você vai aplicar essa função. E essa função,
imagina uma função que recebe um valor, né, um x, e manda imprimir esse x. É uma função só isso, é uma função bem simples, ela só faz isso. Ela pega o valor e imprime. Então, hoje em dia, JavaScript, Java, né, o for i do Python, no fundo é como aparência essa estrutura, mas aí não é uma função de alta ordem. Então, o for each é um exemplo de função de alta ordem. O map é outro exemplo. Só que o map, ele cria e retorna uma nova lista. O for each é quando você quer só aplicar uma função numa coleção de valores. Aí, por exemplo, está imprimindo, mas você poderia pensar que para cada X, eu vou pegar esse X e vou enviar para a internet, fazer alguma coisa, né? Vou salvar em um banco de dados, né? Alguma coisa que tem um efeito colateral, que não está retornando uma nova lista, né? Só faz alguma coisa com os valores. Tá Mas certo. aí, isso aí é uma função anônima. Porque ele tinha botado Hobbit, aí meio que bugou, mas assim, botando X, agora deu para entender. Porque ele tem e ali era o nome de personagem, né? Ele bota o nome de personagem aí. Pois é, gente, essa é minha parte encerra por aqui, tá? Vou passar a apresentação, porque eu acho que ainda tem mais 3 pessoas para falar. Eita! Se o pessoal tiver aula aí, pessoal, né? Se tiver um ficando. É bem interessante. Galera, Quem? Eu acho que é o Breno agora. não, a Lorena não. É a próxima Lorena. Pessoal, a Lorena Lorena. acabou de sinalizar aqui que ela teve um problema de internet, ela não vai conseguir apresentar. Então, apresenta outro aí. Vamos passar para o próximo tópico? Pode colocar aí o slide e a gente vai continuando a apresentação. Isso. Aí o que estiver faltando ali, um buraco ali, a gente pode tentar ajudar aí. Tá, eu vou apresentar aqui, tá, gente? Você vai apresentar? Não precisa apresentar não, né? Certo, vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Sim. Certo, eu acho que eu vou ser bem breve até, assim, na parte de finalizar, porque a gente está eu tenho até a aula agora e a gente demorou um pouquinho mais do que o previsto, mas, assim, resumindo, né, a linguagem, então, Scala, ela tem, nesse capítulo do livro, ele vem a tratar sobre as peculiaridades dessa linguagem, né, e sobre a estratégia que ela tem de ser uma tipagem mais estática. Então, ela pega muitas coisas do Java, né? Ela tem uma ligação muito forte com a linguagem Java, oferecendo suporte para conceitos funcionais e variáveis, né, imutáveis. A linguagem, então, tem um forte foco na simultaneidade e no XML, adequando-se a uma ampla variedade de aplicativos, né, corporativos, justamente por trazer algumas coisas da biblioteca do Java. E os recursos funcionais do Scala vão além dos abordados nesse capítulo, né, do livro, construções como curly, full, closures, várias listas de parâmetros que não foram citadas também, mas que também são conceitos valiosos, né, para a gente entender sobre essa linguagem. E aí, trazendo os pontos fortes, né, a gente então tem a simultaneidade, tem a evolução do legado do Java, os idiomas específicos de domínio, o XML e as pontes. E os pontos fracos, que seriam a digitação estática, a sintaxe e a mutabilidade dela, que ainda é muito restrita. Aí acho que deve ser static type, né? Uhum. Essa tradução aí ficou ruim. Ficou, né? Que é static typing. Que às vezes ele traduz assim, né? Do type de digitação, né? Mas aí está relacionado a
tipo estático, né? Uhum. Estaticamente tipificado. Uhum. E aí o porquê de utilizar, então, a linguagem Scala, né? Ela tem inferência de tipo, né? Ela tem, então, essa sintaxe mais concisa e ela roda bem o JVM, né? Que é a Java Virtual Machine. Então, Uma curiosidade, desculpa. Esses pontos fracos, ele coloca? no livro? É. Não, acho que a gente pesquisou um pouco, né? Para ficar um pouco mais rico. Não, mas eu preferia que não tivesse feito, né? Porque, principalmente porque o livro, né? A ideia de vocês pedir para vocês olharem o livro é mais para a gente ter um referencial, né? Então, na academia, a gente tem uma referência. Quando você traz e fala, olha, o autor falou tal coisa, né? Aí quem está dizendo não é você, é o autor, né? Aí se eu, por exemplo, eu discordar, eu estou discordando não de você, mas eu estou discordando do autor, né? E aí, tudo bem, né? Por exemplo, eu estava olhando o livro, eu vi uma coisa que eu achei que eu discordei, depois eu vi lá que na errata ele corrigiu, né? Mas, quando você olha em outros locais, aí, por exemplo, em quem está dizendo isso, né? Por exemplo, a questão da taticamente tipificado e a mutabilidade, eu não sei se é um ponto fraco. Eu acho que é um ponto forte. A sintaxe, ela é legal, assim, a sintaxe talvez, dependendo do ponto colocado, ela pode ser um ponto fraco no seguinte sentido, pelo que eu vi que as pessoas comentando, né, na comunidade de quem usou a linguagem. Uma das coisas que a linguagem tem, por exemplo, é a sobrecarga de operadores. Você pode pegar qualquer símbolo do teu teclado e associar ele a um método, a um comportamento. E as pessoas começaram a usar muito isso, começaram a criar, tipo, linguagens específicas, né, de domínio. Mas aí chega uma hora que você olha o código, é escala, mas esse não é o meu jeito de escrever, de programar. Então, as convenções de programação ajudam nisso. Então, quando você olha um código ali, você se sente familiarizado, né? Então, essa parte, eu vi que tem pessoas que criticaram bastante, que achou ruim, que acabou ficando complicado. Mas, por exemplo, a linguagem ser estaticamente tipificada, isso é uma característica da linguagem, isso não é um ponto fraco. Quando eu vou para uma linguagem estaticamente tipificada, né, essa característica. A gente pode dizer, por exemplo, essa discussão eu gosto, porque é importante, assim, eu sei que vocês falam agora, né? Mas é porque o estaticamente tipificado é uma característica, e aí, em cima disso, alguém pode dizer, olha, um ponto fraco de uma linguagem estaticamente tipificada é que ela é mais rígida do que uma linguagem dinamicamente tipificada, né? Só que, em muitos casos, eu estou atrás dessa rigidez. Eu quero essa rigidez, eu não quero essa flexibilidade, né? Porque flexibilidade demais, eu poderia estar programando uma linguagem que não me impõe nada, né? Os paradigmas sempre estão impondo a gente alguma coisa. Uma linguagem lá da década de 50, sem funções, só com go-to, ela te dá uma liberdade tremenda, você faz do jeito que você quiser. Quando você força, vamos criar classes, vamos criar métodos, vamos criar módulos, ela começa a te impor algumas coisas, vamos colocar tudo dentro de while, de if, eliminar go-to, né? Isso até o Robert Martin, ele fala muito disso no livro dele, né? Então ele coloca que os paradigmas, ele está tirando alguma coisa de você, ele não está adicionando, ele está tirando, ele está te diminuindo a liberdade. Então, a questão tanto do tipo de ser estaticamente tipificado, quanto a questão da mutabilidade, é um ponto forte da linguagem, né? Porque a mutabilidade é o que muita gente começaram a correr atrás agora para poder possibilitar, por exemplo, programas que são thread safe, né, que são seguros com relação a threads, porque se uma variável... não, aí é mutabilidade, desculpa, né? Então, a mutabilidade, né, agora corrigindo, né, eu estava lendo ali imutabilidade, mas a mutabilidade, ela é um ponto fraco no sentido de comparar com linguagens funcionais, né? Então, se eu sou, por exemplo, um programador de Haskell e venho para o Scala e vejo que o Scala tem mutabilidade, eu vou falar, pô, essa linguagem ela não é uma linguagem puramente funcional. Mas ela não era para ser também, né? Mas a mutabilidade, por exemplo,
está lá no Java, está lá no Python, né? Também é uma característica da linguagem. Então, essa questão dos pontos fortes e pontos fracos, eu não gostei muito. Assim. Essa questão do Java, né? A integração do Java é uma característica interessante, mas ser estaticamente tipificada e a mutabilidade, eu acho que é um pouco mais características e tem as suas vantagens e desvantagens dessas características. Né? Essas características teriam os pontos fracos e pontos fortes dela, eu queria dizer. Mas tá bom, pessoal. Entendi, sim. Podem ir finalizando. Gente, eu acho que como o pessoal está tendo muita dificuldade hoje de ter acesso à internet, né? Hoje foi um caso sério. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, viu, professor? Acho que nosso tema já foi bem limitado, o pessoal apresentou muito bem. Obrigada, pessoal. Parabéns. Mas parabéns mesmo, pessoal. Essa linguagem, ela não é simples, ela é difícil mesmo, tanto que ela não colou tanto, ela não decolou tanto como se esperava. E um pouco da questão da dificuldade, né, da linguagem mesmo, assim. E a comunidade ficou muito difusa. Né? Mas, Emanuel, no Alura, né, o Alura, eles começaram a migrar todinho para o Scala. Né? Depois você escuta uns podcasts lá do Scala. E, como é que ele chama lá, o chefão lá? O Paulo Silveira, né? O Paulo Silveira, acho que na época ele ainda programava. Então, assim, ele viu, né, essa migração, assim, né? Eles se empolgaram muito com Scala, eles empolgaram bastante com Scala, eles começaram a portar todo o sistema deles para Scala. Mas depois eles começaram a ter dificuldades. Acho que aí eles abortaram e voltou para o Java de novo. Porque na época, assim, teve até o pessoal usou muito aquele marketing do Twitter, né? Quando o Twitter largou o Ruby, né? Falando que o Ruby não escala e foram para o Scala, né? Então, foi bastante forte esse negócio. Mas depois, acho que eles mesmos reclamam disso, que assim, depois os códigos estão ficando muito confusos, né? Muito difuso, cada um fazendo de um jeito. Isso foi bem difícil. Mas a Lura tem uma experiência boa lá com Scala. Boa e ruim, né? Quer dizer, boa, grande, né? E ruim, que às vezes não foi muito bom, não. Mas é legal, pessoal. Parabéns aí, já deu a hora aí. Vocês têm outra disciplina. Então, boa noite para vocês, bom final de semana. Com relação àquela atividade, não sei se o Milton ainda está aqui, eu posso dar um pouco mais de prazo para vocês, mas é legal todo mundo ter essa experiência de programar ali com Java. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tá bom, boa noite. Tchau, tchau. Vai ter Boa chamada. noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.